Fala, time! Pra quem não me conhece, eu sou o Marco do canal Boleiros Tips. E nesse vídeo eu vou trazer pra vocês os melhores jogos e palpites de futebol do sabadão, dia 9 de maio. Agora, sem mais enrolação, vocês já sabem. Solta vinheta! Time, sabadão, rodada do jeito que a gente gosta e claro que eu separei o melhor pra vocês. Tem palpite de resultado, gols, escanteios, cartões, jogadores, estatísticas, tudo no canal mais completo do YouTube. Então se você puder, já deixa aquele like, faz um comentário, compartilha o vídeo com um amigo pra fortalecer o nosso trabalho. Se você chegou aqui pela primeira vez ou caiu de paraquedas, se gostar do canal e do conteúdo, depois se inscreve. Lembrando, 300 ou mais comentários, vídeo de amanhã, além das análises, eu também trago o melhor palpite e um palpitão pra vocês. Tá combinado? Bora! E vamos lá, começando às 8h30 da matina, Inglaterra, Premier League, jogo do Liverpool contra o Chelsea. Primeiro aqui, tabela de classificação, o Liverpool na 4ª posição, ainda brigando por vaga de Champions na próxima temporada, e o Chelsea vem na 9ª colocação, ainda sonhando aqui talvez com uma vaga de Conference ou Liga Europa. Mas o retrospecto do Chelsea é horroroso. 5 derrotas consecutivas, tá bom? Vamos dar uma olhadinha na Race. O Liverpool em casa perdeu uma, ganhou 3 e empatou outra. Mercado de gols vem forte. O Chelsea como visitante, 3 derrotas, 1 empate, apenas uma vitória. Mercado de gols também vem forte. Vamos lá. Pelo momento atual e por jogar em casa, eu acho que o Liverpool não perde. Para resultado, Liverpool empate anula e uma partida aqui com pelo menos 2 gols. Probabilidade na tela. Probabilidade na tela para Liverpool e Chelsea. Partida para 2 gols, 95%. 3 gols na partida, 80%. 1 gol já no primeiro tempo, 85%. Pré-live, jogo bacana aqui para gols. Escanteios, Liverpool 7, Chelsea 5.2. Se por um acaso chegar no final do primeiro tempo, esse jogo ainda tá 0-0, em alta intensidade, um escanteio no final do primeiro tempo, alta probabilidade aqui de acontecer. Cartões 0.8, 1.7, juizão 3.6, média baixa do juiz. Primeiro tempo 0.1 e 0.3. Dá pra gente pensar aqui num primeiro tempo com menos de 2 cartões. E vamos lá, prováveis escalações aqui para Liverpool e Chelsea pelo lado do Liverpool. Finalização, chute a gol, mesmo gol, o Gakpo e também o Wirtz. Finalização de fora da área, o Szoboszlai. Para desarmes, McAllister e Gravenberch. Pelo lado do Chelsea, finalização, chute a gol, mesmo gol, João Pedro. Finalização de fora da área, o Enzo Fernandes. E para desarmes, o Caicedo e o Cucurella. Fechou? 10h30 da manhã, Alemanha, Bundesliga, jogo do Hoffenheim contra o Werder Bremen. O Hoffenheim vem na 6ª colocação e ele ainda briga por uma vaga aqui de Champions League, Liga Europa. Conference não vai rolar, né? Já tá com 58, não perde mais essa vaguinha aqui de Liga Europa. Mas o Hoffenheim, ele briga por vaga de Liga Europa ou Champions League na próxima temporada. O Werder Bremen na 15ª colocação, lutando aqui para não cair, tá certo? Vamos lá. O Hoffenheim em casa oscila, mercado de gols muito forte. O Werder Bremen fora também oscila e mercado de gols vem forte. Como o Hoffenheim briga por essa vaga de Champions, para resultado, Hoffenheim para vencer um dos tempos, uma das partes. E pensando em gols, uma partida aqui com pelo menos 2 gols. Probabilidade aí na tela. Probabilidade na tela para Hoffenheim e Werder Bremen. Partida para 2 gols, 70%. 1 gol no primeiro tempo, 75%. Escanteios, Hoffenheim 6.2, média boa jogando em casa. Werder Bremen 4.9. Um canto de 0 a 10 minutos pode ser interessante. E final do primeiro tempo, jogo 0-0, Hoffenheim na pressão, ou Hoffenheim perdendo a partida, um canto no final do primeiro tempo. Cartões 2, 2.6 e o juizão 4. E vamos lá, prováveis escalações aqui para Hoffenheim e Werder Bremen. Time, pelo lado do Hoffenheim, finalização, chute a gol, mesmo gol, eu gosto do Aslani e do Kramaric. Para desarmes, pelo lado do Werder Bremen, Puertas. Fechou? 10h30, ainda na Alemanha, Bundesliga, jogo do Leipzig contra o São Paulo. Leipzig, que vem na 3ª colocação e ainda precisa de pontos para garantir uma vaga aí na próxima temporada na Champions League. E o São Paulo é o vice-lanterna brigando para não cair. Jogo importante aqui para as duas equipes. O Leipzig em casa, dos 5 últimos jogos, ganhou 4, empatou 1. Mercado de gols muito forte. São Paulo fora, 3 derrotas, 1 empate, apenas uma vitória.
Mercado de gols eu também gosto. Pré-live não tem muito o que inventar, vitória do Leipzig e uma partida com pelo menos 2 gols. Probabilidade aí na tela. Probabilidade na tela para Leipzig e São Paulo. Jogo para 2 gols, 85%. Um gol no primeiro tempo, 80%. Primeiro tempo em alta intensidade, um gol já no primeiro tempo. Escanteios, Leipzig 5.9, São Paulo 4. Cartões 1.2, 1.4. Juizão 4.6. Primeiro tempo 0.6 e 0.5. Fechou? 10h30 da manhã, ainda na Alemanha Bundesliga, jogo do Stuttgart contra o Leverkusen, jogo do quarto contra o quinto colocado. Essas duas equipes estão com o mesmo número de pontos, brigando aqui por vaga de Champions League na próxima temporada. Se a gente der uma olhadinha no histórico, 4-3, 1-1, 1-1, 3-1, 1-1. Time pré-live aqui eu prefiro gols, tá? Jogo para pelo menos 2, 3 gols e um possível ambas marcam. Probabilidade aí na tela. Probabilidade na tela para Stuttgart e Leverkusen. Partida para 2 gols, 70%. Um gol no primeiro tempo, 75%. Escanteios, Stuttgart 6.6, Leverkusen 4.5. Com relação aos cartões, 1.7, 1.9, juizão 3.4. Primeiro tempo 0.4, 0.5. Talvez aqui um primeiro tempo com menos de 2 cartões. 11 da matina, Inglaterra Premier League, jogo do Brighton contra o Wolverhampton. Time, o negócio é o seguinte, o Brighton, ele vem na 8ª colocação, ele briga aqui, ó, por vaga de Conference, vaga de Liga Europa. Matematicamente ainda dá para sonhar aqui com uma vaga de Champions, mas obviamente que tá muito difícil. Então o Brighton, ele briga nesse momento por vaga de Conference e Liga Europa. O Wolverhampton já está rebaixado. O Wolverhampton vem para cumprir tabela. E o Brighton joga em casa. Pré-live, vitória do Brighton. Tá beleza? Probabilidade aí na tela. Probabilidade na tela para Brighton e Wolverhampton. Jogo para 2 gols, 70%. Gol já no primeiro tempo, 65%. Escanteios, Brighton 5.4. Wolverhampton 4.1. Final do primeiro tempo, esse jogo 0-0. O Brighton perdendo na pressão. Um canto no final do primeiro tempo. Cartões 2.3, 2.3, juizão 4.9, talvez aqui um cartão para cada equipe. Prováveis escalações aqui para Brighton e Wolverhampton. Pelo lado do Brighton, finalização, chute a gol, mesmo gol, Elbeck. Jogador para sofrer faltas, o Mitoma. E pelo lado do Wolverhampton, para desarmes, o André e o João Gomes. Fechou? 11 da matina na Inglaterra Premier League, jogo do Fulham contra o Bournemouth. Tabela de classificação, o Bournemouth vem na 6ª colocação. Nesse momento, brigando aqui por Liga Europa, Conference, para a Champions League tá um pouco mais difícil. E o Fulham, na 11ª colocação, 48 pontos, ainda dá para brigar aqui, ó, por Conference e Liga Europa, tá certo? Então é um jogo importante para as duas equipes. Se a gente puxar o histórico do confronto, 2-2, 3-1, 2-2, 1-1 e 3-0. Como é um jogo importante para os dois lados e a gente tem um histórico repleto de gols, pré-live, novamente, aqui eu prefiro gols, tá? Jogo para mais de 1,5 gol e um possível ambas marcam. Probabilidade na tela. Probabilidade na tela para Fulham e Bournemouth. Jogo para 2 gols, 75%. Um gol no primeiro tempo, 65%. Escanteios, Fulham 5.5, Bournemouth 5.3. Um canto de 0 a 10 minutos, alta probabilidade aí de acontecer. Com relação aos cartões, 1.9 e 2.5. Juizão média baixa, 2.9. Primeiro tempo, 0.2 e 0.1. Primeiro tempo com menos de 2 cartões. Prováveis escalações aqui para Fulham e Bournemouth. Vamos lá, pelo lado do Fulham. Finalização, chute a gol, mesmo gol. Eu gosto do Rodrigo Muniz. Outro cara que finaliza bastante é o Wilson. E para desarmes, o zagueirão Bessey, forte pra caramba. Bournemouth, finalização, chute a gol, mesmo gol, Evanilson, Tavernier e também o Ryan. E para desarmes, o Truffet. Fechou? 11 da manhã, Inglaterra, Premier League, jogo do Sunderland contra o Manchester United. Time é o seguinte, o United, ele vem na 3ª colocação, mas ele já está classificado para a próxima temporada na Champions League, tá bom? O Sunderland é o 12º colocado, 47 pontos. Ainda sonha aqui, ó, com uma vaguinha de Conference ou Liga Europa. Para o United, é só uma questão de posicionamento na tabela. Para título não dá mais, já está classificado para a Champions League, então é questão aqui de posicionamento, tá bom? Não muda muita coisa. É um jogo mais importante para a equipe do Sunderland. Vamos dar uma olhadinha aqui na Race. O Sunderland em casa vem mal, perdeu 4, só ganhou 1. Mercado de gols, a tendência é para menos de 4 gols. O United, como visitante, oscila e a tendência também
para menos de 4 gols. Premier League, eu prefiro sempre mais de 1,5 gol, mas a tendência pré-live é para menos de 4 gols. Probabilidade aí na tela. Probabilidade aqui na tela para Sunderland e Manchester United. Jogo para 2 gols, 65%. Partida para menos de 4 gols, 70%. Escanteio, Sunderland 3.4, United 4.3. As duas equipes aqui com baixas médias de escanteio, tá? Com relação aos cartões, 1.9 e 1.7. Juizão, 4.6. E vamos lá, prováveis escalações aqui para Sunderland e Manchester United. Pelo lado do Sunderland, finalização, chute a gol, mesmo gol, o Brobbey. Para desarmes, o Lefebvre. Pelo lado do United, finalização, chute a gol, mesmo gol, Mbeumo, Bruno Fernandes, que é o homem da bola parada, e também o Matheus Cunha. Desarmes e faltas, Casemiro. Olhando os dois elencos, a equipe do United é superior. Fechou? E vamos lá, 11h15, Espanha, La Liga, jogo do Sevilha contra o Espanhol. O Espanhol vem na 13ª colocação, 39 pontos, ainda tem risco de rebaixamento. E o Sevilha, 37 pontos, também com risco de rebaixamento. Um jogo importantíssimo aqui para as duas equipes e deve ser um jogo mais nervoso, tá? Vamos dar uma olhadinha na Race. O Sevilha em casa, dos 5 últimos jogos, apenas uma derrota. O Espanhol, como visitante, dos 5 últimos jogos, nenhuma vitória. Por esse motivo, para resultado, dupla hipótese Sevilha. E olhando o histórico do confronto, geralmente partidas com gols, tá? 1-1, 3-2, 2-0, 2-2 e 2-1. Jogo para mais de 1,5 gol. Probabilidade aí na tela. Probabilidade na tela para Sevilha e Espanhol. Partida para 2 gols, 80%. 1 gol no primeiro tempo, 75%. Escanteio, Sevilha 4.2, Espanhol 4.5. Cartões, 2.4, 3.3. As duas equipes aqui brigando para não cair, pelo menos um cartão para cada lado. 13 horas, final aqui na Noruega de jogo de Copa, partida entre Bodo Glimt e Brann. Time, localização neutra. Se a gente puxar o histórico do confronto, dentro e fora de casa, 2-1, 3-0, 4-1, 5-1 e 4-2. E também a gente tem um equilíbrio aqui na questão das vitórias, né? O Bodo Glimt venceu 1, 2, 3 e tivemos 2 vitórias para a equipe do Brann. Por esse motivo, pré-live, eu prefiro uma final aqui para gols, né? Mais de 1,5 gol, mais de 2,5 gols e um possível ambas marcam. Fechou? E vamos lá, probabilidades aqui para Bodo Glimt e Brann. Jogo para 2 gols, 85%. Partida para 3 gols, 75%. 1 gol já no primeiro tempo, 85%. Escanteios, Bodo Glimt 7.3, Brann 6. As duas equipes aí com altas médias para escanteio. Cartões 0.4, 1.9. Equipes disciplinadas. Final para poucos cartões. E vamos lá, 13 horas, campeonato italiano, jogo entre Lazio e Inter de Milão. Time, vem comigo no raciocínio. A Inter de Milão, ela já é campeã antecipada aqui do campeonato italiano. E a Lazio vem na 8ª colocação. Ou seja, a Inter de Milão jogando fora de casa, ela vem apenas para cumprir tabela. E a Lazio joga em casa. A cotação da Lazio é bem maior do que a cotação da Inter de Milão. Para essa partida, eu vejo um cenário bacana aqui para uma zebra, tá? De repente, a vitória da Lazio. Fechou? E vamos lá, 13h30, Alemanha Bundesliga, jogo do Wolfsburg contra o Bayern de Munique. Time, mais um jogo aqui que pode ser bacana para zebra, tá? O Bayern de Munique, ele já é campeão alemão, ele já está eliminado da Champions League, empatou com o Paris Saint-Germain em casa e foi eliminado. Ou seja, o Bayern de Munique já está de férias. O Bayern de Munique vem para cumprir tabela. E pensa numa coisa, a grande maioria dos jogadores do Bayern, todos eles devem estar na Copa do Mundo. Esses caras não vão querer forçar nesse momento, ainda mais que já são campeões. Agora, o Wolfsburg, ele vem na 16ª colocação lutando para não cair. De novo, pré-live, eu acho que vale essa zebrinha aqui. Tá bom? 13h30, Espanha, La Liga, jogo do Atlético de Madrid contra o Celta de Vigo. O Atlético de Madrid vem na 4ª colocação, 63 pontos. O Atlético de Madrid já tem vaga aí de Champions para a próxima temporada, tá certo? O Celta de Vigo, nesse momento, na 6ª colocação com vaga de Liga Europa. O Celta de Vigo, querendo ou não, ele defende essa vaga aqui de Liga Europa e matematicamente ainda dá para brigar até por uma vaga de Liga dos Campeões. É um jogo mais importante para a equipe do Celta de Vigo. Puxando aqui as races, o Atlético de Madrid em casa,
Empatou 2, perdeu 2, ganhou 1. Mercado de gols muito forte. O Celta de Vigo fora, 3 derrotas, 2 vitórias. E mercado de gols também muito forte. Pré-live, eu prefiro aqui um jogo para mais de 1,5 gol e um possível ambas marcam. Probabilidade na tela. Probabilidade na tela para Atlético de Madrid e Celta de Vigo. Jogo para 2 gols, 85%. Um gol no primeiro tempo, 90%. Pré-live, jogo bom aí para gols. Escanteios, Atlético de Madrid 4.6, Celta de Vigo 3.2. As duas equipes com baixas médias para escanteio. Cartões 1.5 e 2.4. 13h30, voltando para a Inglaterra Premier League, jogo do Manchester City contra o Brentford. Time, o negócio é o seguinte, só tem um resultado aqui pro City, é vitória ou vitória, tá certo? Não pode nem pensar em empatar. Se empatar, praticamente aí já dá o título pro Arsenal. Vamos dar uma olhadinha no retrospecto. O City em casa dos 5 últimos jogos ganhou 3, perdeu 1, empatou outra. O Brentford como visitante, 1 derrota, 3 empates e 1 vitória. As duas equipes com uma tendência boa para gols. Então aqui, como eu falei para vocês, vitória do City ou City para vencer um dos tempos, uma das partes. E o que eu gosto aqui também? Primeiro tempo, o City provavelmente vai começar na pressão. E aí, as finalizações e os escanteios podem acontecer. Mais de 4,5, mais de 5,5, mais de 6,5. Finalizações City no primeiro tempo. Mais de 0, mais de um escanteio City também no primeiro tempo. Chegou no final do primeiro tempo, o City está na pressão, jogo ainda 0-0, o City perdendo, aí é escanteio no final do primeiro tempo. Tá beleza? Probabilidade aí na tela. E vamos lá, probabilidades aqui na tela para Manchester City e Brentford. Jogo para 2 gols, 80%. Um gol no primeiro tempo, também 80%. Escanteio, City 6.2, Brentford 5.3. Vamos lá. Eu acredito que o City vai começar na pressão. E aí, se não sai o gol, ou sai escanteio, ou sai tiro de meta pro Brentford. Tá legal? Então a gente pode pensar nisso. De 0 a 10 minutos, pelo menos um escanteio, ou de 0 a 10 minutos, pelo menos um tiro de meta pro Brentford. O que precisa acontecer aqui? O City vai, ataca, chuta para fora. Tiro de meta pro goleirão do Brentford. Já deu certo, tá bom? Então um canto de 0 a 10 minutos, um tiro de meta Brentford de 0 a 10 minutos pode ser bacana em virtude da pressão do Manchester City. Já falei para vocês também aqui com relação a um escanteio no final do primeiro tempo, se o jogo tiver 0-0 ou o City perdendo. Cartões 1.7, 1.7, juizão 4.3. E vamos lá, prováveis escalações aqui para City e Brentford. Pelo lado do Brentford, desarmes e faltas para cometer falta. Kayode, até porque ele vai marcar o Doku, e o Doku ele vai muito para cima, então desarmes e para cometer faltas. Kayode, finalização, chute a gol, o Igor Thiago. Pelo lado do City, finalização, chute a gol, mesmo gol, não tem o que inventar. Haaland, Semenyo e o Cherki. Jogador para sofrer faltas, o Doku, e para desarmes, o Nico. Fechou? 14 horas na Turquia, jogo do Galatasaray contra o Antalyaspor. Time, jogo do primeiro contra o 15º colocado. Se a gente olhar a race, o Galatasaray em casa ganhou 3, perdeu 1, empatou outra. O Antalyaspor fora, 4 derrotas e 1 empate. Não tem o que inventar, vitória Galatasaray, o problema é que a cotação é muito baixa. Talvez aqui, primeiro tempo, o Galatasaray na pressão. Vitória do Galatasaray já no primeiro tempo, um gol já no primeiro tempo. Probabilidade aí na tela. Probabilidade na tela para Galatasaray e Antalyaspor. Jogo para 2 gols, 65%. Um gol no primeiro tempo, 75%. Escanteios, Galatasaray 7. Baita média de escanteio jogando em casa. Antalyaspor 3.3. Time, ó, um canto de 0 a 10 minutos, alta probabilidade de acontecer. E final do primeiro tempo, se o Galatasaray não estiver vencendo, um canto no final do primeiro tempo. Cartões 1.5, 1.8. Fechou? E vamos lá, 15h45, campeonato italiano, jogo entre Lecce e Juventus. O negócio é o seguinte, a Juve vem na 4ª colocação, ela briga por vaga de Champions League. O Lecce briga para não cair, tá na beirada aqui, ó, 32 pontos, Cremonese tem 28, ou seja, Lecce lutando para não cair. Jogo importante para as duas equipes. Time, obviamente, que se a gente olhar os dois elencos, a Juventus tem uma equipe superior e briga por vaga de Champions. Pré-live, Juve para vencer um dos tempos, uma das partes. O problema é que isso aqui é campeonato italiano. E aí fica a critério de cada um. Fechou? 16 horas, Campeonato Brasileiro, jogo entre Curitiba e Internacional, tabela de classificação, o Coxa
vem na 8ª colocação e o Colorado é o 12º colocado. Puxando o Race, Curitiba em casa, dos 5 últimos jogos, apenas uma derrota. A tendência para gols aqui é para menos de 4 gols. O Inter fora, 4 vitórias, um empate e tendência também para menos de 4 gols. E o histórico só reforçando, geralmente placares magros. 1-0, 1-1, 1-0, 1-1 e 1-0. Time, vejo aqui um jogo equilibrado. Prefiro gols, tá? Uma partida para menos de 4 gols. Probabilidade na tela. Probabilidade na tela para Curitiba Internacional, partida para 2 gols, 70%. Jogo para menos de 4 gols, 85%. Escanteios, Curitiba 3.6, Inter 7.1. O Inter jogando fora de casa com uma baita média de escanteios. Cartões 2.5. Fechou? 18 horas, Campeonato Brasileiro, jogo do Fluminense contra o Vitória. O Flu vem na 3ª colocação e o Vitória é o 9º colocado. Vamos lá, puxando o Race. Fluminense em casa, 3 vitórias, 2 derrotas. Mercado de gols, a tendência aqui é para mais de 1,5 gols. O Vitória fora, dos 5 últimos jogos, empatou 2, perdeu 3. E o mais de 1,5 gols também é tendência. Então vamos lá, pensando aqui em resultado. Fluminense empate anula, Fluminense para vencer um dos tempos, uma das partes, e uma partida para mais de 1,5 gols. Probabilidade na tela. Probabilidade na tela para Fluminense e Vitória. Partida para 2 gols, 85%. 1 gol no primeiro tempo, 80%. Escanteios, Fluminense 5.1, Vitória 3.6. Talvez aqui um primeiro tempo com mais escanteios pro Fluminense. Com relação aos cartões, 2.9 e 2.4. Pelo menos um cartão para cada lado. 21 horas para fechar aqui Campeonato Brasileiro, partida entre Bahia e Cruzeiro. O Bahia vem na 6ª colocação e o Cruzeiro é o 15º colocado. Puxando o Race, o Bahia em casa oscilando, empatou uma, perdeu 2, ganhou 2. Mercado de gols bem forte. O Cruzeiro fora, perdeu uma, ganhou 2, empatou 2. E no histórico, geralmente partidas com muitos gols. Dos 4 últimos jogos, em 4, pelo menos 2 gols. Probabilidade aí na tela. E vamos lá, probabilidade na tela aqui para Bahia e Cruzeiro. Jogo para 2 gols, 85%. 1 gol no primeiro tempo, 85% também. Pré-live, jogo bom para gols. Escanteios, Bahia 7.1, média alta. O Cruzeiro 3.5. Talvez aqui um primeiro tempo com mais escanteios pro Bahia. Cartões, 2.6, 2.1. Um cartão para cada lado. E vamos lá, como é que ficou o melhor palpite pro sabadão? Na Inglaterra, Premier League, só um resultado interessa para o Manchester City, é a vitória. Por esse motivo, handicap asiático -1, Manchester City, e é isso. Tá beleza? Ontem tivemos mais 300 comentários, aí vocês já sabem. Solta o palpitão. Bora! Time, antes do palpitão, se você não quer marcar bobeira e já quer aproveitar o grupo da Copa do Mundo, é isso mesmo. Quem vai ser o artilheiro? Qual a seleção que classifica? Quem não classifica? A gente já tá preparando tudo mastigadinho pra vocês. E óbvio, tá rolando semifinal de Champions League, daqui a pouco tem a final, os grandes campeonatos terminando e a gente passando ali só o filé com fritas. Não quer perder nada? De forma 100% gratuita? Tá no primeiro comentário fixado e vem. E como é que ficou o palpitão aí pro sabadão? Palpitão de zebra, tá, galera? Vamos lá. Lazio e Inter de Milão. A Inter de Milão já é campeã do campeonato italiano. Por esse motivo, vitória da Lazio. E na Bundesliga, campeonato alemão, o Wolfsburg versus Bayern de Munique. O Bayern de Munique também já é o campeão alemão. Por esse motivo, vitória Wolfsburg. Tá beleza? Dá pra fazer de repente separado ou se quiser juntar, fique à vontade. É o palpitão aí das zebras. Vídeo tá acabando, não esquece do like e do comentário da hypada pra amanhã a gente trazer tudo de novo e eu te vejo por aqui amanhã novamente. Um forte abraço, valeu, fui!